Então, gente, vamos segunda parte das cenas, né. Lembrando lá atrás, a gente montou uma estrutura, tem os pontos de virada, aquela coisa toda, e agora eu vou começar a escrever cenas. A cena em si, ela pode ser tão simples quanto uma frase, tá. Se eu passo por essa abordagem, tipo assim, uma descrição, né. João se aproximou da janela, Maria entrou no quarto, João se virou e olhou nos olhos dela com uma cara de apaixonado, Maria, se aproximou dele e deu um tapa na cara dele, João olhou, né, magoado, dá um passo para trás e puxa uma faca, sei lá. Você passa por essa abordagem de botar, toda vez que mudou o lugar, mudou a coisa, vai botando. Talvez a minha divisão não tenha sido muito boa de cenas, né? Lembrando que a gente divide a cena quando muda o tempo, quando muda o lugar ou quando muda o ponto de vista, né? Então, normalmente a cena podia ser até mais simples que isso. Com cuidado para ser uma coisa, não ser uma coisa longa, né? Se for uma ação, né, que é contínua, né? Ficou 2 dias contando a mesma ação, né? Então você vai ter que botar uma quebra de cena toda vez que você perceber que precisa mudar o tempo ali, né? É significativo para mudar. Então, quando você faz isso, você bota uma frasezinha curta para cada cena, você no final você vai ter o que a gente costuma chamar na parte de audiovisual de outline. Tá? O outline do roteiro audiovisual é tipo assim, 90 linhas, por exemplo, para um longa-metragem. 90 linhas, normalmente uma cena é 1 minuto. É uma conta grosseira que se faz assim de aproximação e funciona normalmente. Tá? Então, 1 hora e meia para eu fazer o longa-metragem, 90 linhas, né? São 90 minutos, 1 hora e meia. E aí é o teu total. Para um livro, varia muito de como é que você vai desenvolver essas cenas. Tá? Mas normalmente você vai ter uma coisa meio parecida, né? Você vai ter aí, vamos pensar numa cena como alguma coisa, para mim, por exemplo, acaba sendo alguma coisa entre 500 e 800 palavras, ou seja, uma página e meia. Se meu livro vai ter umas 200 páginas, de repente é umas 200 cenas. Mas muitas vezes não é isso, às vezes a cena fica pequenininha, às vezes a cena fica maior. Então, as cenas são as coisas mais são descrições simples do que vai acontecer. Nesse modelo outline, você tem rapidamente fazendo a coisa. A grande vantagem dessa abordagem é a rapidez que você faz as cenas, né? Você rapidamente fica com o seu resultado pronto e aí você avalia o resultado, né? Então vamos olhar para trás. Eu fiz a minha estrutura, pensei na minha estrutura, nos pontos de virada. Eu escrevo em uma linhazinha rapidamente o que é cada ponto de virada. Ah, beleza, né? Aqui o personagem, né, percebeu que a vida dele ia mudar. Aqui ele percebeu que não dava mais para voltar para trás, tinha que ir para frente. Aqui ele resolve ir em frente de qualquer jeito, né, abandonando tudo que tinha para trás e seguindo em direção ao centro do problema. Aqui ele pegou e resolveu o problema. Tem lá os pontos de virada, né, que a gente já viu nas aulas, né, aqueles 5 principais. Você pode botar outros, né, lógico, é sempre uma sugestão, né. Terminei os pontos de virada, você vai ter uma noção dos 5 pontos de virada, as 5 ceninhas escritas ali e com buracos no meio. Tá? Normalmente você vai ter aí um 10% antes da primeira cena, 25% entre os 3 pontos de virada principais e para o finalzinho você vai ter 10% no final também, ou 5%, né, do último ponto de virada para o final. É mais ou menos aí, não sei se deu 100%, né, mas a ideia é mais ou menos essa. A questão é justamente essa, você ter uma apresentação no início, tem a conclusão no final e no meio você tem os pontos de virada com uma distribuição mais ou menos igual. Tendo essa noção, o que você faz? Já tem os pontos de virada. Você vai escrever as cenas intermediárias. Então o processo normalmente é esse, né? Pensa na história. Você olhou aquilo e, beleza. Então, quer dizer, nas primeiras partes eu vou mostrar que o cara é um solteirão convicto. Então o que eu vou fazer para isso? Aí você mostra as cenas, pensa ali nas 10 cenas iniciais que vão fazer ele mostrar o dia a dia do cara. Né? Até o momento que aparece a namorada que ele não queria na vida dele, que ele se apaixona, por exemplo. Começa a se apaixonar, mas não quer, né? Lógico, né? Não quer abrir mão da vida dele ali. Então, você pega e escreve essas cenazinhas e beleza. Terminou o outline, você tem uma grande vantagem que você vai ter em poucos dias aí normalmente, né? Você pensa, apaga, corta, né? Então você começou a ter uma ideia e fala, beleza, em poucos dias você pega e tem essa é a história. Eu já sei o que eu vou escrever. Você pode chegar aquela história e mandar para alguém, a pessoa vai ler. Lógico que isso é uma coisa para você, não é para ninguém. Mas digamos que você esteja trabalhando em conjunto, a pessoa, beleza, gostei da história, é interessante, vale a pena. Então você começa a ter uma noção do que é a história toda. Você pode parar por aí, abandonar isso e sair escrevendo, se você quiser. Mas montar a estrutura, né, um outline principalmente, é sempre interessante, mesmo se você é uma pessoa que gosta de sair escrevendo, porque você tem uma noção para que lado vai a sua história. Depois você pega e pode mudar essa noção de acordo com o andamento da história, como foi evoluindo. Mas sempre ajuda você a saber para que lado está indo. Bom, a cena, gente, como eu falei, ela a mais simplesinha seria só essa descrição.
Mas a gente tem outros modelos de cena. Por exemplo, uma cena de ação e reação. Esse modelo é o que eu acho mais interessante de todos, para mim, para o meu jeito de escrever. O que acontece? Você põe... A ação seria o teu outline, tá? O que está acontecendo? Normalmente o que está acontecendo são coisas fora do personagem, né? Ou seja, o personagem, sei lá, né? Estava sendo preso e houve um acidente, os policiais morreram, ele foi o único que sobreviveu no acidente e tem a chance de escapar. Então essa é a cena, né? Acidente aconteceu, policiais morreram, tem chance de escapar, né? O que acontece? Toda ação que você faz, ação externa, ela tem um efeito interno no personagem. E quando você escreve ação e reação, você faz justamente isso. Você escreve ação, né? Acidente de carro, reação. O personagem decide fugir, né? Quer dizer, a reação dele é a reação emocional, a decisão dele. E mais para frente, ação. Né? Ele tem uma chance, né? Ele está no escuro com uma faca e o policial que está caçando ele está na frente dele. Reação. Ele decide não matar o policial porque ele não é bandido, né? Ele foi preso injustamente. Então, toda ação fora, em todas as cenas, tá? Estou botando cenas que são mais, talvez pontos de virada, são mais fortes, mas toda ação vai ter uma reação interna. Então, o avião vai cair, né? Qual é a reação do personagem? Ele vai pensar, ai meu Deus, vou morrer? Ou ele vai pensar, meu Deus, meus filhos vão crescer sem um pai? Ou vai pensar, eu nunca vou conseguir ter a chance de pedir a minha namorada em casamento? Assim, qual é a reação interna vai depender muito da tua história. E quando você faz, por que eu acho interessante esse modelo de ação-reação em toda a história, ação-reação, ação, você vai ter duas histórias. Você tem uma história por fora, que é tudo que acontece com o personagem. E tem as histórias das reações, tudo que o personagem sente e como é que ele se transforma com a história. Que aí tem o arco de mudança do personagem. Toda história tem um arco de mudança. Todo personagem que é bom, que é profundo, ele sai diferente. É lógico que a gente tem os personagens até famosos, né, que são sempre iguais, né, infelizmente. O cara entra e sai na história igual, não muda nada, né? É aquele cara que é um super detetive, um super espião, que vai fazendo tudo e no final ele não aprendeu nada, não mudou nada, não sofreu, tipo assim, né? Ele só sai... Tem isso, né? Que o foco é só na ação. Quando você faz uma história com ação e reação, você tem essa oportunidade de olhar esses dois lados da história e decidir como fazer a melhor mudança do personagem, em que pontos que ele vai aprender, em que pontos que ele vai sofrer. Os pontos de virada, muitas vezes eles são externos, mas muitas vezes são internos. O momento que ele decide, lógico, né? Por que ele decidiu seguir em frente? Por que ele decidiu abandonar alguma coisa e seguir na outra direção? O ponto de decisão é sempre interno. Mas pode ser por uma coisa externa que aconteceu para ele que seja significativa, ou pode ser simplesmente uma reflexão que ele fez, pode ser 100% interno. Normalmente você vai ter uma coisa ou outra, né, e as duas são combinadas. Mas a questão é, você tem que pensar nesses dois lados, normalmente, e você bota essas coisas juntas quando você faz o outline. Quando você faz separado, você começa a pensar isso separado e os seus personagens ganham profundidade. De repente você repara, poxa, mas o personagem aqui não tem nada, ele não está pensando nada, não está decidindo nada em 80% das cenas. Está errado. Bom, não está errado, né, gente? Mas assim, não existe nada de errado. O errado é só quando você entediou e deixou o leitor confuso. Mas quando você quer fazer uma coisa que tem mais profundidade, o teu personagem tem que aprender alguma coisa com a história, tem que se modificar, tem que tomar decisões difíceis. E isso fica claro quando você muda esse processo de ação-decisão, né, de ação e reação. Se você quiser seguir um modelo de estruturado mais pesado, que você pode fazer uma vez ou duas para ver se adapta e assim, esse modelo é muito bom para você trabalhar com equipe, né? Tipo o James Patterson, né, que tem 23 caras trabalhando para escrever os livros com ele, né? Então, esses modelos mais estruturados servem normalmente para trabalhar mais com equipe, mas tem gente que usa isso para fazer dentro do trabalhar sozinho, que eu quero dizer. Não vou dizer que eu não recomendo, cada um tem o seu jeito de fazer. Eu acho que vale a pena fazer pelo menos uma vez para você aprender. Toma só muito cuidado, porque tem um risco de, quando você usa esses modelos mais estruturados, de você fazer uma história muito quadradinha. E aí fica cansativo, né? E aí comete o único erro que não pode fazer, né? Deixar o leitor entediado ali. Então, como é que funciona esse modelo? Você tem a ação e a reação, só que tanto na ação quanto na reação, você tem três partes. Tá? Na ação, eu vou fazer alguma coisa, eu tenho um obstáculo a superar e eu consigo ter um resultado desse obstáculo, que normalmente deixa você numa situação pior. Né? Do tipo, sei lá, né? Eu estou fugindo de alguém e tenho que tomar uma decisão, se vou virar para a esquerda ou à direita.
Aí decidi virar para a esquerda, né? Quer dizer, desculpa, um obstáculo, né? Estava seguindo em frente e, de repente, descobri um abismo. Tem que ser um obstáculo físico, né? Desculpa, né? Então, ação, né? Meu desejo, despistar a pessoa, né? Meu obstáculo, encontrei um abismo na minha frente. Minha decisão, como é que é? Me confundo, né? Objetivo, obstáculo e resultado. O resultado é o quê? Decido pular do abismo, sei lá. Essa já é a decisão. Mas vamos lá. Do lado interno, você tem... Viu como o modelo é complicado? Até eu me enrolo quando eu vou falar um pouco dele. Porque eu normalmente vou fazer isso com aula, eu faço direitinho, né? Com o modelinho na mão ali, fica mais fácil. O lado interno, ele tem a mesma coisa. Você tem um dilema, uma decisão. Né? Você tem uma coisa que você vê, um dilema que você passa e uma decisão que você toma. Então, os dois têm um obstáculo no meio do caminho. Né? Um deles é um obstáculo físico, o outro lado é um obstáculo, né, psicológico. Tá? Então, estava certo, né? O cara pulou. Então, o dilema do cara é, cheguei na beira do abismo, me entrego para a polícia ou pulo no abismo? Né? Esse é o dilema. E a decisão é, pulo no abismo. Então, a ação termina com a decisão dele. E aí, quer dizer, pulando no abismo levou ele a um outro problema, né? Quer dizer, pulou no abismo e tinha um rio lá embaixo. Né? Então, caiu no rio, de repente não sabe nadar. Então, quer dizer, toda ação, né, e a ação são descritas nesse modelo. Estou fazendo alguma coisa, né, sei lá, quero nadar até a beira do rio. Obstáculo, a corrente está muito forte. Né? Qual é o resultado? Né? Poxa, eu sou carregado pela corrente. E internamente, né? Preciso chegar mais rápido possível porque estou sem força e não vou conseguir nadar muito. Né? Me agarro nesse galho, né, ou tento nadar. Tento nadar. Tentar nadar foi pior porque foi arrastado. Né? Então, quer dizer, você faz nesse modelinho uma coisa muito estruturadinha e isso acaba deixando a narrativa muito bem detalhada. Você consegue trabalhar, fazer continuidade, fazer uma série de coisas para trabalhar com roteiro de filme ou trabalhar com várias pessoas produzindo o livro. Mas, em compensação, você tem esse risco, né, da coisa ficar muito quadrada. Bom, gente, sendo que eu queria falar era isso, né? Quer dizer, falei um pouco, principalmente o ponto principal, que era a questão do ponto de vista. Mencionei a questão dessa questão da estrutura da cena em si, que é importante. Né? E o que acontece? É bom destacar sempre, né? Quais são os principais erros? Nesse caso, acho que o principal erro de quem quer trabalhar com cena é, primeiro, não fazer as cenas todas, é só algumas, se você quer trabalhar profundamente com cena ali, né? Mas o erro mais importante, eu acho, mais comum e mais perigoso é você não definir bem o ponto de vista. Não definir o ponto de vista, porque cada uma dessas cenas, além dessa estruturazinha, você tem que dizer qual é o ponto de vista da cena. Quando você não define o ponto de vista, na hora que você vai escrever, você às vezes comete gafes, pequenas gafes, que deixam o texto confuso. O personagem está olhando para a janela, de repente ele está olhando para trás. O personagem, para o leitor, às vezes ele até passa despercebido em algumas coisas, mas às vezes quando você está lendo alguma história e você não entende, poxa, quem foi que falou isso? Quem foi que pensou isso? E tem que voltar para ler, isso não é erro de você que está lendo mal. É do cara que escreveu que errou com o ponto de vista. Se aparecer um pensamento, uma fala, ou um pensamento, você não sabe quem falou ou pensou, é porque o autor não fez bem. Tá? Então é super importante essa questão de definir bem o ponto de vista. E como exercício, dever de casa, vamos escrever as cenas dos pontos de virada a princípio. Tá? Se você pensou na estrutura lá atrás, pensa nessas cenas, dá uma olhada, né, vê qual esforço você tem, qual modelo que você quer fazer, de repente escreve com outline, escreve no modelo ação e reação e tenta escrever nesse modelo estruturado, né, que tem o conflito, né, o objetivo da pessoa em cada cena, o obstáculo que ela vai enfrentar e o resultado dela tentar passar esse obstáculo, o que aconteceu, e internamente ela pensa alguma coisa, fica num dilema entre duas coisas e depois ela toma uma decisão. Tá? Então, vamos fazer esses exercícios, montar essas cenas. E se você gostou, né, faz mais, né? Vai fazendo outras cenas, montando, até você ter a estrutura toda. Você vai perceber, né, que a coisa funciona muito bem. No meu primeiro romance, O Nome da Águia, quando eu terminei, ele tinha 54 cenas, não era bem cenas, né, 80 e poucas, né, cenas, na verdade. Né? Mas era uma coisa próxima às cenas que é o meu método de trabalho ali. Então eu já tinha toda a história pronta, e isso, gente, facilita muito, porque você vê o negócio pronto, beleza, é assim que vai ser a minha história. E uma vez que você tem esse negócio pronto, escrever é fácil. Você pode até abandonar isso nesse momento se não quiser. Né? Mas você já está com aquilo na tua cabeça, o seu subconsciente já está trabalhando na história. Na hora de escrever fica muito mais fácil. Mesmo que você queira escrever da primeira página até a última, sem usar a estrutura, pensar antes na estrutura facilita muito a sua vida. Beleza? Obrigadinho e até a próxima aula.